Olá, meu nome é Paulo Seleguin e eu sou professor aqui da USP de São Carlos. Esse é mais um vídeo da série sobre engenharia aeroespacial e o tema é a reentrada orbital, ou mais especificamente, eu quero falar para vocês hoje sobre as três etapas ou as três fases do processo de deixar a órbita de um planeta, atravessar a sua atmosfera e pousar de forma controlada na superfície, ou seja, sem se espatifar, sem se arrebentar na superfície do planeta. Eu escolhi esse tema porque relativamente pouca gente tem consciência de que a reentrada orbital é uma das etapas mais difíceis e perigosas de uma missão espacial e é por isso que precisa ser cuidadosamente analisada. Eu acho que vocês vão ter uma surpresa com as dificuldades técnicas associadas, por exemplo, às quantidades de energia envolvidas. E, principalmente, com as soluções que os cientistas e os engenheiros têm desenvolvido para superar essas dificuldades. O processo de deixar a órbita de um planeta e pousar de forma controlada na superfície envolve, então, várias etapas e também a operação de equipamentos específicos projetados para condições extremas. Vocês vão ver o quão extremas são essas temperaturas, por exemplo. Aliás, para se referir ao processo como um todo, a gente tem uma palavra perfeita aqui no nosso português, na nossa inculta e bela. Seria desorbitar. Em inglês, né? To deorbit. Então, desorbitar o planeta, to deorbit a planet. Só que ninguém usa esse termo aqui no Brasil e é muito comum haver uma certa confusão entre o processo como um todo, as várias etapas, e justamente cada uma das etapas específicas. E para exemplificar o processo, e também para justificar o significado de uma palavra que eu vou ter que inventar, eu precisei inventar aqui para essa videoaula, o meu professor diria que é um neologismo, né? Mas eu vou analisar com vocês uma missão de retorno de astronautas da Estação Espacial Internacional, que é normalmente realizada pela Soyuz. Embora recentemente a SpaceX também tenha começado a prestar esse tipo de serviço de transporte usando a cápsula Dragon. Mas voltando à Soyuz, para nós, agora, o que é importante é que ela é composta de três partes. Vocês vão entender por que daqui a pouco. O módulo orbital, que aliás inclui até um banheiro, que quando a Soyuz está acoplada na Estação Internacional, esse banheiro serve em casos de emergência ali. Mas também tem o módulo de reentrada e o módulo de utilidades, esse último, então, contendo combustível, a eletrônica, os painéis solares, os motores, etc. Mas a missão começa com os astronautas deixando a ISS e se instalando no módulo de reentrada. Em seguida, os motores são acionados para inserir a espaçonave numa órbita de interceptação da atmosfera, isso, né, o limite da atmosfera, mais ou menos 100 km de altitude. O módulo de reentrada é, então, separado dos módulos orbital e de utilidades e eles seguem uma trajetória balística e acabam se desintegrando da atmosfera. Mas a Soyuz, a cápsula de reentrada, ela tem a capacidade de controlar a sua razão de planeio. Esse conceito vai ser muito importante daqui a pouco. E, controlando a razão de planeio, ela consegue se manter dentro de um envelope de voo, dentro do qual as condições são extremas, altíssimas temperaturas, altas acelerações, mas ainda assim suportáveis, mas ainda assim admissíveis do ponto de vista do projeto. O sistema de pouso usa três paraquedas estagiados. No caso da Soyuz, né? O piloto, paraquedas piloto, que tem por função estabilizar a cápsula e puxar o paraquedas de frenagem, que por sua vez aciona o paraquedas de pouso. O canal da NASA no YouTube tem várias dessas animações, mas essa daqui do canal Jared Owen é realmente muito bem feita. E eu deixo o link na descrição do vídeo, porque eu realmente acho que vale a pena dar uma olhadinha no canal do Jared Owen. A reentrada atmosférica é a fase mais perigosa, principalmente porque é quando a maior parte da energia mecânica do módulo de retorno, energia orbital, né, cinética mais potencial, essa energia tem que ser dissipada e é pelo atrito com a atmosfera. Passados esses, então, minutos de terror, como o pessoal costuma se referir a esse período, os paraquedas podem então ser acionados e ocorre o pouso supostamente suave, né, na superfície da Terra e, no caso da Soyuz, tipicamente no deserto do Cazaquistão. Esse exemplo já dá uma ideia das dificuldades
e complexidades do processo. A minha ideia aqui nesse vídeo é detalhar cada uma das etapas e, para facilitar um pouco a nossa linguagem, agora sim, vamos inventar um termo. É o pousamento, para se referir ao processo como um todo e diferenciar do pouso, da palavra pouso propriamente, que é uma das etapas, na verdade a etapa final do processo de retorno. Eu vou então detalhar para vocês nesse vídeo essas 3 etapas da reentrada orbital ou do processo de pousamento ou simplesmente do pousamento. Conforme a gente viu ali no exemplo das Soyuz, na animação, a primeira etapa visa reduzir o perigeu da órbita da espaçonave, então mais ou menos, mirando mais ou menos 20 km abaixo da linha de Kármán, aqueles 100 km de altitude. Esse é então um problema de mecânica orbital. A segunda etapa corresponde à reentrada atmosférica, na qual a maior parte da energia mecânica da espaçonave vai ser dissipada pelo processo de aerofrenagem. E a terceira etapa, a etapa final, corresponde justamente ao pouso, propriamente dito. Dependendo de condições específicas, como por exemplo o peso da aeronave ou a máxima desaceleração admissível, caso haja pessoas a bordo, por exemplo, mas dependendo dessas condições, diferentes soluções tecnológicas podem ser adotadas. A solução mais comum são os sistemas de paraquedas, ou paraquedas estagiados, como a gente viu na animação da Soyuz. Essa é uma boa solução para pequenas cargas, por exemplo, até 10 toneladas. 10 toneladas seria um limite empírico, por exemplo. E ela foi adotada já nas missões Apollo, nos anos 60, na verdade desde a Mercury e Gemini, e mais recentemente no retorno da New Shepard, da Blue Origin e da Dragon da SpaceX. Aliás, é curioso que a Rocket Lab ela está usando um sistema de paraquedas para recuperar o booster, mas é combinado com um helicóptero, na verdade, para capturar o booster em voo, para evitar que ele caia na água. Uma outra possibilidade é a utilização de superfícies aerodinâmicas capazes de gerar forças de sustentação. Essa ideia, na verdade, é antiga, Ela vem da concepção do chamado avião espacial, capaz de executar uma missão orbital num único estágio, ou seja, as chamadas missões SSTO, do inglês Single Stage to Orbit. E esse assunto é muito interessante, e se você estiver interessado em se aprofundar um pouco mais, eu recomendo esse meu vídeo Entendendo os Aviões Espaciais no playlist de Engenharia Aeroespacial. O link eu deixo aqui embaixo. Mas, se eu não me engano, foi no programa Gemini que a utilização de asas foi proposta pela primeira vez. A ideia era usar uma espécie de asa delta que se inflaria como se fosse um paraquedas, ou seja, essas são as asas chamadas de Rogallo, com 2 L, se você quiser pesquisar, Mas são parecidas, têm o mesmo princípio de funcionamento que os paragliders ou parapentes atuais. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, o melhor exemplo de utilização de asas, asas delta, no caso, na reentrada, e mais principalmente para o pouso, é justamente o ônibus espacial da NASA. E ele chegou a executar 135 missões orbitais, esse é um exemplo, mas tem também o Buran, da antiga União Soviética, que chegou a executar um voo demonstrativo lançado de um avião Antonov, que por sinal foi destruído agora recentemente, nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O terceiro sistema é o chamado pouso autopropelido, ou mais precisamente retropropelido, porque justamente os motores têm que ser acionados no sentido retrógrado e para poder desacelerar a espaçonave. Além de ser mais adequado a grandes massas, como no caso do Falcon 9, e no caso dele, cada booster pesa, no momento do pouso, ou seja, o seu peso seco, em torno de 25 toneladas, e também da Starship, que tem um peso de 85 toneladas no momento do pouso. A gente vai analisar em bastante detalhes, mas no final desse vídeo, tanto o pousamento do booster do Falcon 9, a gente vai analisar a telemetria do Falcon 9 em detalhes, mas eu quero explicar também, o pouso da Starship, o famoso belly flop da Starship, aquela manobra em que ela pousa de barriga e no último momento executa um giro para terminar o pouso na vertical.
Mas, além de ser adequado a grandes massas, o pouso retropropelido é o único capaz de ser executado no vácuo, na ausência de atmosfera, como foi o caso do módulo lunar das missões Apollo. Essa foto aqui foi tirada pelo Armstrong, que mostra, mostrando o Buzz Aldrin, no que foi a missão que nos levou pela primeira vez à Lua, a Apollo 11, em julho de 1969. Eu era pequeno e me lembro de assistir essas cenas na televisão, preto e branco na época, E, se eu não me engano, era a TV Tupi, que retransmitia os sinais da rede Embratel, em rede nacional. A gente costumava brincar, que era a rede Embaratel. Quem tem um pouco mais de idade vai se lembrar disso. Mas, recentemente, a SpaceX venceu uma licitação da NASA para desenvolver um veículo de pouso para as missões lunares do programa Artemis. Olhando aqui na foto, dá para ver que se trata de uma adaptação da Starship, exceto pelo fato de que os propulsores usados no pouso, eles são posicionados na parte de cima da Artemis, do pousador do programa Artemis. Isso provavelmente para evitar que os gases de exaustão suspendam poeiras e pedras e detritos que poderiam eventualmente danificar o motor. E há também os sistemas híbridos, do tipo meia calabresa, meia mussarela. Nessa foto aqui, a gente vê a utilização combinada de paraquedas, balões e airbags para pousar em planetas de atmosfera muito menos densa que a nossa, como é o caso de Marte. A ideia é combinar diferentes sistemas e, supostamente, mais adequados, cada um deles, para cada fase do pousamento. E nesse exemplo aqui, são 2 estágios de paraquedas e um último estágio formado por um guincho suportado por um balão. Nesse outro exemplo, são 2 estágios de paraquedas. O primeiro deles é um paraquedas especial, capaz de ser acionado em velocidade supersônica. E a história do desenvolvimento desse paraquedas é muito interessante. Se você estiver interessado, depois eu mando um link ali com algumas sugestões, E além dele tem o estágio final, que são os airbags que absorvem o impacto do pouso na medida em que ele rola sobre si mesmo e se desinfla, exatamente como um airbag. E essa concepção foi testada na prática, com sucesso, no pousamento das sondas robóticas Spirit e Opportunity em Marte. E uma outra estratégia híbrida, meia calabresa, meia mussarela, mais adequada a cargas maiores, 1 tonelada, por exemplo, obviamente, e esse limite, obviamente, depende da gravidade do planeta, mas essa outra estratégia combina um sistema de paraquedas com o guincho autopropelido, ou autossustentado, o famoso Sky Crane, ou guindaste espacial, ou guincho espacial, no que seria uma tradução direta aqui na nossa inculta e bela. Mas essa estratégia foi também testada com sucesso no pouso em Marte das sondas robóticas Curiosity e, mais recentemente, fevereiro de 2021, a Perseverance, aqui na foto. É muito interessante, nessa foto aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente vê do jipinho, do robô, o pouso, o momento do pouso, quando os cabos do guindaste são cortados para que ele, então, possa executar uma manobra de pouso espatifado. Pouso espatifado longe da Perseverance. Na verdade, ele aciona os motores no máximo para cair longe ali do robô. Mas prosseguindo, conforme eu havia dito, a ideia é detalhar aquelas 3 etapas do pousamento, começando pelo começo, como a gente diz aqui na região. Ou seja, começando pela primeira etapa. As manobras devem resultar na interceptação do limite da atmosfera, e aqui na Terra isso é mais ou menos a 100 km da superfície. E uma palavrinha sobre esse limite, conhecido como linha de Kármán. Esse, obviamente, é um limite arbitrário, ou seja, foi definido, foi arbitrado pelas pessoas, porque a atmosfera não termina abruptamente a 100 km de altitude. Na verdade, a atmosfera ela tem uma densidade que vai diminuindo gradualmente na medida em que a gente se afasta da superfície e pode até variar em função de alterações na atividade solar, por exemplo. Inclusive, recentemente, a SpaceX perdeu um grupo de satélites da Starlink, a constelação que eles estão montando, e eles foram justamente lançados no momento em que uma tempestade solar alcançou a Terra. E
energizou, né? A atmosfera absorveu energia e ela acabou se expandindo. Ocorreu então que os sistemas de controle de atitude, né, não foram capazes de compensar esse arraste aerodinâmico aumentado por causa da expansão da atmosfera e os satélites acabaram reentrando e se desintegrando na atmosfera. Continuando, o objetivo dessa etapa é reduzir o perígeo da órbita a uma altitude suficiente para que o arraste aerodinâmico seja capaz de dissipar a energia mecânica da órbita original. E isso também é válido para planetas e luas sem atmosfera, como foi o caso do pouso do módulo lunar nas missões Apollo. A diferença, nesse caso, né, dos planetas que não têm atmosfera, é que, não havendo justamente o fenômeno do atrito, da aerofrenagem, a desaceleração só pode ser obtida através do acionamento dos motores, o que significa embarcar propelente para poder gastar propelente na hora do pouso. Mas seja como for, nos dois casos, com e sem atmosfera, a melhor maneira de se obter essa redução do perigeu, ou no caso da Lua, né, perilúnio, é aproveitar-se do chamado efeito Oberth, que consiste em realizar uma queima impulsiva no apoastro orbital. Então, eu estou usando aqui o termo genérico para qualquer corpo celeste. Então, uma queima impulsiva no apoastro orbital para obter um determinado ΔV, um determinado que eu quero dizer calculado previamente, justamente no ponto oposto, né, que seria no periastro, e isso com o menor gasto possível de propelente. Esse é o efeito Oberth. E se não houver atmosfera e a espaçonave não trombar aqui em nenhuma montanha, ela obviamente acaba voltando ao ponto de partida caso não haja acionamento dos motores para a desaceleração final. E caso o planeta tenha uma atmosfera apreciável, como é o caso aqui na Terra e em Marte, por exemplo, o arraste aerodinâmico altera a trajetória elíptica original, de forma que a espaçonave passa a seguir uma trajetória balística se ela não for capaz de controlar de alguma maneira, que a gente vai ver em detalhes, a sua razão de planeio. E eu vou mostrar daqui a pouco que, nesse caso, seja de uma reentrada não controlada, as acelerações e temperaturas alcançadas são impossíveis e geralmente resultam na desintegração completa da espaçonave, como foi o caso do acidente com o ônibus espacial Columbia. A capacidade de controlar a trajetória de reentrada, que eu estou mostrando aqui em vermelho no slide, é então uma condição sine qua non para um pouso bem sucedido. Prosseguindo, a segunda etapa do processo de pousamento tem como objetivo principal a dissipação da energia mecânica orbital e é realizada através de um processo de aerofrenagem controlada, ou seja, tal que as condições de voo, em termos de acelerações, temperaturas, tensões mecânicas, todos esses parâmetros fiquem dentro de limites de admissibilidade definidos pela engenharia do projeto. Então, vamos começar fazendo alguns cálculos simples para a gente ter uma ideia da quantidade de energia de que estamos falando, e é aqui que eu acho que vocês têm uma surpresa. A energia orbital específica de um corpo, quando eu falo específica, né, em joules por quilograma de massa desse corpo, ela é dada pela parcela da energia cinética, que é o meio de V quadrado aqui na fórmula. Repara que o M, né, então, sumiu porque a gente dividiu pela massa do corpo. Mas então essa parcela cinética somada à parcela da energia potencial gravitacional, que é o menos Gm sobre R aqui. E um parênteses importante, não se assuste com o sinal de menos, porque na verdade o que importa é a variação da energia, né? No caso a variação da energia potencial. Esse sinal a gente usa porque é interessante, né, a gente ter a seguinte regra: quando eu derivo o potencial em relação à variável, no caso R aqui, quando eu derivo o potencial, eu obtenho a força. Então, quando eu derivo menos Gm sobre R, eu obtenho mais Gm sobre R quadrado, que coincide com a lei de atração gravitacional universal de Newton. Então, é por isso que a gente usa o sinal de menos, né, para que a derivada resulte na lei. Bom, a variação total da energia, então, corresponde a variação entre a energia do corpo pousado na superfície do planeta e desse mesmo corpo em órbita, que deve ser então dissipada na sua maior parte no processo de reentrada.
Fazendo os cálculos, a gente obtém a seguinte fórmula de cálculo do ΔΕ, que nós vamos usar daqui a pouco. E aqui uma outra observação. Dependendo da inclinação da órbita e da posição do pouso, a trajetória de reentrada ela não se restringe, ela não se conforma a um plano, conforme eu estou indicando, tentando induzir aqui no meu desenho com essa linha amarela pontilhada. E é por isso que eu deixei também explícito na fórmula. Um outro ponto importante é, para facilitar, eu expressei a distância ao centro da Terra como sendo o raio da Terra somado à altitude da órbita, o R maiúsculo com o H aqui na fórmula. No caso do pouso num planeta com atmosfera, aproveitando as forças de arraste aerodinâmico, o fenômeno que gera esse delta de energia é exatamente o atrito. Da mesma forma que nos freios de um carro. E eu não sei se vocês já se deram conta, né? Mas quando a gente breca, aciona o freio, toda a energia mecânica, toda a energia cinética, é que o potencial aqui a gente pode desprezar, né? Mas toda a energia cinética, quando a gente breca, é dissipada na forma de calor nos discos de freio. E esse calor, por sua vez, é gerado pelo atrito entre o disco e a pastilha. E é por isso que em situações especiais o disco de freio chega a ficar rubro, como aqui nessa foto mostrando um carro, né, de corrida, alto desempenho, então gerando, né, toda essa quantidade de calor para dissipar tanta energia cinética. Mas vamos então aos cálculos. Eu vou deixar as fórmulas aqui no slide, sem maiores explicações, porque isso aqui é mais ou menos autoevidente. Aliás, nesse vídeo eu vou usar várias fórmulas de várias áreas da engenharia aeroespacial sem me aprofundar nos detalhes, né? Mas para compensar, para isso não passar em branco, no final do vídeo, caso você queira se aprofundar um pouco mais nesse assunto, né, no último slide, eu vou colocar alguns links para vídeos nos quais eu elaboro bastante, até com exemplos resolvidos de toda essa teoria. Então, o objetivo aqui é mais usar o ferramental do que explicar como o ferramental funciona. Mas retomando, a gente vai imaginar uma Soyuz orbitando a 400 km de altitude, e esse número é porque é mais ou menos a órbita da Estação Internacional, né, Estação Espacial Internacional, a ISS. A velocidade orbital pode ser calculada, igualando-se a força de atração gravitacional à força centrífuga. E, substituindo os dados que a gente tem aqui na fórmula, o parâmetro gravitacional padrão, o raio da Terra e a altitude de 400 km, a gente obtém que essa velocidade orbital, que seria a velocidade orbital da Soyuz, é de 7,67 km por segundo. 7,67 km por segundo. Por simplicidade, a gente pode considerar tanto a órbita inicial quanto a trajetória de pousamento como ocorrendo tudo no plano equatorial terrestre, o que permite a gente calcular a velocidade da superfície através da fórmula de rotação do corpo rígido, ou seja, o famoso V igual a ômega-r. Substituindo os dados e considerando a velocidade angular como sendo 2π dividido por 24 horas vezes 3.600 segundos por hora, e a gente sabe, né, não é exatamente isso, porque é uma diferença entre o dia sideral e o dia solar, mas é muito pouco significativa para o nosso contexto. Então, passando por cima desses detalhes e fazendo as contas, a gente obtém que a velocidade superficial é de 0,49 km por segundo. Usando agora a fórmula do slide anterior, a gente obtém que a variação da energia é de menos 33 megajoules por quilograma. Quilograma de quem? Quilograma de espaçonave. E considerando a massa do módulo de reentrada da Soyuz, que é de cerca de 2.900 kg, a gente obtém que a energia total, que tem que ser dissipada por aerofrenagem, corresponde a menos 95 gigajoules. Só que, experiência de professor, né? Esse número não quer dizer muita coisa para a maior parte das pessoas, a menos que você já esteja acostumado, né, com essas grandezas. Então, eu prefiro usar um outro recurso didático, aqui truque de professor, uma outra unidade física inventada, né, que é o caminhão de areia. Tá? Imagina o seguinte, um caminhão de areia, bom, podia ser de outro produto, mas areia é mais, né, mais didático, digamos. Mas imagine um caminhão de areia pesando 50 toneladas, andando a 100 km por hora e tendo que frear abruptamente até o repouso. Bom, também não precisa ser abruptamente, mas de 100 km por hora até zero.
Então, fazendo as contas, esse caminhão ele tem que dissipar o equivalente a menos 0,02 gigajoules, né? O que significa que o módulo de retorno da Soyuz, então fazendo a proporção, né? Que é um pouco menor que um Fusca em termos de dimensões, tem que dissipar o equivalente a impressionantes 4.800 caminhões de areia, né? Só para vocês terem uma ideia do que representa aqueles menos 95 gigajoules. E conforme eu havia dito, a maior parte dessa energia é dissipada pelo atrito com o ar, escoando em velocidades hipersônicas no entorno da cápsula. Portanto, as paredes externas funcionam como se fossem os discos de freio daqueles 4.800 caminhões, e é por isso que eles terminam, né, chamuscados. As paredes, né, os discos de freio provavelmente, mas as paredes chamuscadas aqui das cápsulas, como se elas tivessem sido colocadas sob a chama de um maçarico. Tá? Aliás, até o exemplo não é muito bom, porque nós vamos calcular daqui a pouco, essas temperaturas alcançadas ali são até bem maiores, por incrível que pareça, do que a temperatura da chama de um maçarico. Tá? Mas, obviamente, há toda uma ciência de materiais e engenharia para que as cápsulas, né, possam resistir a essas condições. Como a gente pode ver aqui nas fotos do módulo de comando das missões Apollo, da Soyuz aqui no centro do slide e da Dragon, desenvolvida pela SpaceX para essas missões de reabastecimento e transporte de pessoal para a ISS. Mas vamos olhar em mais detalhes os efeitos do escoamento hipersônico na reentrada. Uma coisa interessante que os alunos sempre me perguntam é por que as cápsulas de reentrada têm esse formato rombudo. A razão ela está ligada ao problema das temperaturas excessivas, como a gente vai ver daqui a pouco. E também a possibilidade de controlar a razão de planeio, como eu também, né, vou detalhar daqui a pouco. Então, a ideia justamente é mostrar essas coisas para vocês e entrar um pouco no detalhe, sem se aprofundar muito na teoria. Mas nesse gráfico aqui, nesse desenho, né, a gente vê uma simulação CFD do escoamento na reentrada, do escoamento hipersônico, e nesse gráfico as cores representam a temperatura do ar. Então, o azul representando as temperaturas mais baixas, passando pelos verdes e amarelos, indicando temperaturas médias, e com os vermelhos e brancos, indicando as temperaturas máximas. Então, por enquanto, não interessa quanto é essa temperatura máxima, mas daqui a pouco a gente vai estimar. Mas o primeiro aspecto que a gente pode observar é que a forma rombuda, o escoamento está vindo, preciso explicar isso, né, na diagonal de baixo para cima. Mas essa forma rombuda gera uma região de estagnação com altas temperaturas à frente da cápsula, que, de certa forma, cria uma região de sombreamento atrás da cápsula, né, com temperaturas mais baixas. A gente vê isso claramente nos azuis e verdes, junto às paredes laterais, mais ou menos aqui, onde eu estou apontando com o mouse, e aqui. Essa é, assim, digamos, a boa notícia, né? A má notícia é que não há como evitar que as temperaturas na região frontal, essa rosa bem clarinho aqui, essa região rosa clarinho, mas não há como evitar que essas temperaturas alcancem valores que podem ultrapassar 10.000 graus Celsius, por exemplo. Então, para proteger a cápsula, uma solução seria utilizar um material de sacrifício, ou seja, um material que se degrada de forma controlada ao absorver toda essa energia térmica, né? E com isso, então, protege a cápsula. Existem vários outros aspectos interessantíssimos sobre esse tipo de escoamento, como, por exemplo, o fato do ar se ionizar devido a essas temperaturas tão altas, ou seja, nessas condições, nessas temperaturas tão elevadas, as moléculas elas começam a perder os seus elétrons, né, gerando então o escoamento de partículas carregadas eletrostaticamente. E é por essa razão que a comunicação via rádio é impossível nessa fase do pousamento e que geralmente leva alguns minutos. São os tais 7 minutos de terror. 7 minutos porque era o tempo que ia durar essa fase no pouso em Marte, né? Aqui na Terra não me lembro de cabeça, mas são os minutos de terror então. Mas como eu disse, a mecânica do escoamento hipersônico, ou melhor, eu devia dizer a eletromecânica, né, do escoamento hipersônico é realmente muito interessante e eu poderia falar horas sobre ela.
Porém, né, a gente tem que ter uma ideia mais geral sobre os desafios tecnológicos do pousamento. Eu, para isso, acho que vale mais a pena detalhar um pouco melhor como essas altas temperaturas são geradas. E é comum a ideia de que elas são geradas exclusivamente pelo atrito com o ar. E eu confesso que a minha analogia, né, com os discos de freio nem é muito boa, ela até induz um pouco a pensar nesse sentido. Mas então eu vou resolver esse problema, né? Mas, então, para me redimir, eu vou comparar o aquecimento do ar causado pelo atrito com o aumento da temperatura causado pela compressão nas regiões de estagnação do escoamento. Começando pelo aquecimento devido ao atrito, ou mais precisamente pelo que a gente chama de cisalhamento do ar na região junto às paredes da cápsula, digamos que seja aqui onde eu coloquei essa pequena lupa. Então vamos supor que a gente vai dar um zoom nessa região onde tem a lupa. Então ali, né, a gente vai supor que o ar esteja incidindo a 8 km por segundo no contato com a parede, conforme eu estou indicando aqui na figura. O que acontece é que nesse contato do ar com a parede, a velocidade relativa ela cai a zero, tá? E isso faz com que haja um escorregamento relativo entre as diferentes camadas de ar, conforme eu estou tentando indicar aqui em cinza, essas camadas com essa linha cinza aqui no desenho. E é justamente devido a esse atrito, ou ao atritamento, né, para diferenciar o fenômeno do processo, ao atritamento entre essas camadas, né, que o ar se aquece, exatamente quando a gente esfrega as mãos, né, para aquecer num dia muito frio, por exemplo. Mas nessa região, o escoamento é dominado pelas forças viscosas, né, e assim a gente pode estimar o aumento da temperatura usando uma das fórmulas ali na nossa caixa de ferramentas de Mach-Flu, tá? Em particular, no caso, os chamados escoamentos de Couette, dominados pela gravidade. Então, eu vou usar a seguinte fórmula. ΔT máximo é igual a μ dividido por 8K vezes V quadrado. V quadrado é, obviamente, a velocidade ao quadrado. O μ ali no numerador é a viscosidade do ar e o K é a sua condutibilidade térmica. Bom, a interpretação dessa fórmula é até bem simples, não vou me furtar de fornecê-la para vocês aqui, né? É o seguinte, o numerador expressa o quanto a temperatura aumenta devido ao atrito viscoso, né? O esfregar das mãos ali, e o numerador exprime o quanto a temperatura diminui ou diminuiria devido às perdas de calor por condução através do fluido, né? O K representa a condutibilidade térmica. Mas então, fazendo as contas, né? E eu peguei dados do ar a menos 50 graus e 0,01 bar, um centésimo de atmosfera, que é, por sinal, próximo da pressão atmosférica em Marte, né? Mas aqui, então, representando as condições médias na nossa estratosfera terrestre. Mas fazendo as contas, a gente obtém que esse ΔT é de aproximadamente 5.700 graus. Bom, obviamente, esse resultado ele é grosseiro, relativamente grosseiro, porque, por exemplo, a ionização do ar não foi considerada e nem tampouco as perdas devido à radiação térmica. Essa é até mais importante, tá? Mas seja como for, esses 5.700 graus, né, é uma boa estimativa da ordem de grandeza da temperatura e, principalmente, ele representa um limite superior para essa temperatura alcançada devido a esse processo. E aqui dá para explicar também o uso dos chamados materiais ablativos, ou seja, aqueles que se degradam termicamente quando são expostos a essas altas temperaturas. O material de sacrifício que eu falei em alguns slides atrás. Ocorre que essa degradação, que pode ser um processo sublimativo, por exemplo, ela absorve energia e o perfil de temperaturas é então bastante atenuado, né? Justamente porque a energia está indo para sublimar o material, passar da fase sólida para a fase gasosa diretamente. Tá? E esse então perfil de temperaturas vermelhos, né, que a gente calcularia ali com as equações do escoamento de Couette, ele passaria para esse perfil indicado em branco aqui, que é obviamente mais atenuado. Esses materiais, eles são geralmente materiais compostos de fibras, resinas e substâncias ligantes, né, para dar liga, ali é o cimento entre os tijolos. E eles são mais comumente aplicados ali nos escudos térmicos posicionados na região rombuda da cápsula de reentrada,
onde as temperaturas são muito maiores, a gente vai ver isso daqui a pouco, e no caso aqui a gente pode ver nesses dois exemplos do escudo térmico do módulo de comando da Apollo. Mas os maiores aquecimentos, eles ocorrem na verdade nas regiões de estagnação do escoamento, ou seja, onde a velocidade relativa do escoamento cai a zero, e normalmente isso são nas regiões, mais importantes, nas regiões de impacto frontal. Para exemplificar melhor, eu costumo usar essa figura aqui nas aulas sobre os escoamentos compressíveis, e a ideia é até bem simples. Imagina o ar incidindo na região rombuda da cápsula, por exemplo, seguindo essa linha vermelha mostrada aqui à direita. A pressão do ar longe da região de impacto é indicada por essa mola, sugerindo a mola é a analogia da pressão, e a densidade do ar, a massa do ar é o pezinho, ok? Na medida então que o ar caminha sobre a linha vermelha, em direção ali à borda de ataque, ali a parte rombuda, ele é desacelerado por uma força, representando então pela mãozinha ali. O efeito de inércia, combinado à força aplicada para desacelerar o escoamento, causa então uma compressão dessa mola, o que significa que a pressão do ar aumenta até um valor máximo alcançado quando a velocidade relativa é nula. Na verdade, em termos de energia, a gente pode interpretar como sendo a energia cinética se transformando em energia de pressão no gás. E quando você comprime um gás, o que acontece? A temperatura aumenta. Mas então, se a gente fizer simplificações, desprezar as forças de atrito, eventuais perdas de calor, condução, radiação, o processo de compressão ele pode ser considerado isentrópico, a entropia constante. Então, a gente pode calcular o ΔT usando uma fórmula da nossa caixa de ferramentas de McFlu, de escoamentos compressíveis no caso. Ou seja, o ΔT máximo é 1 sobre 2 Cp vezes V quadrado. V quadrado então é a energia cinética, e o Cp, no numerador aqui, representa o calor específico do ar à pressão constante, ou seja, quanta energia ele recebe para cada grau de variação de temperatura, bastante simples na verdade. Então, usando os dados da tabela do slide anterior, o resultado desse ΔT ultrapassa ali 30.000 graus. Mas da mesma forma, esse cálculo é relativamente grosseiro, porque não leva em conta vários fenômenos dissipativos, que são importantes. Mas seja como for, e da mesma forma, o resultado funciona como um limite superior. E a gente pode então comparar os 30.000 graus de aquecimento por compressão com os quase 6.000 graus de aquecimento causado pelo atrito, conforme a gente fez no slide anterior. E agora sim, a conclusão é simples, o aquecimento devido à compressão é pelo menos uma ordem de grandeza superior ao aquecimento cisalhante, o que contraria, de certa forma, o senso comum, e é por isso que eu fiz questão de elaborar um pouco esse ponto com vocês. Os cálculos dos slides anteriores, eles mostram que as condições de voo são extremas, e que é necessário que a trajetória de reentrada seja controlada dentro de limites bastante estreitos. Voltando ao caso ali da reentrada da Soyuz, é o meu exemplo central aqui desse vídeo, logo após o desmembramento da espaçonave, o módulo de reentrada ele segue numa trajetória de interceptação da atmosfera terrestre para iniciar o processo de aerofrenagem e dissipar toda aquela energia, Lembra os 4.800 caminhões de areia. Mas essa trajetória, ela obviamente é calculada com grande precisão. Mas nada é perfeito e pode haver pequenos desvios. Por exemplo, causados por pequenas diferenças no tempo de acionamento de um motor ou uma pequena diferença na massa da cápsula ou até do atrito aerodinâmico, naquela superfície, naquela posição na atmosfera. Seja como for, o fato é que se o ângulo de reentrada for muito aberto, as acelerações e as temperaturas alcançadas no processo de reentrada, naquele escoamento hipersônico, eles certamente vão exceder os limites de projeto e a cápsula vai se desintegrar completamente na atmosfera
exatamente, um exemplo é o Columbia, né? Eu vou mostrar para vocês, mas também os milhares de asteroides que caem todos os dias na Terra, né? As estrelas cadentes. Eles executam trajetórias balísticas, altíssimas pressões, altíssimas temperaturas. Se eles não forem muito grandes, eles acabam se desintegrando completamente. Bom, mas caso o ângulo de reentrada seja muito pequeno, a cápsula pode resvalar na atmosfera, exatamente como a gente lança, né? Lançando uma pedra rente à superfície do lago, ela dá vários saltos, né? Mas os desvios máximos na trajetória de reentrada definem o que a gente chama de envelope de reentrada segura, tá? Que pode ser calculado a partir de critérios específicos em termos de, por exemplo, temperaturas, acelerações máximas admissíveis e vários outros critérios. Mas esse envelope, então, ele é de extrema importância, tanto na fase do projeto, quanto na fase de operação da cápsula, no caso, na reentrada. E mais ainda no caso de uso de asas e outras superfícies aerodinâmicas, como o caso do ônibus espacial. Então, vamos ver em mais detalhes como esse envelope de reentrada pode ser calculado a partir de critérios técnicos, né? Critérios de ciência e critérios de engenharia. Ciência, por exemplo, ciência até fisiologia dos astronautas. Mas o tal do envelope de reentrada, ele é na verdade um gráfico da altitude da espaçonave em função da velocidade, expressa, por exemplo, em quilômetros por segundo, ou em função do número de Mach local. Às vezes é uma questão de preferência, né? Eu prefiro mais o número de Mach. Mas esse gráfico ele pode também ser visto como uma espécie de espaço de fase, aproveitando o conceito da área de equações diferenciais. Então, espaço aqui não tem nada a ver com o espaço sideral, né? Mas é o espaço das soluções, o espaço vetorial das soluções de uma equação diferencial. Eu já volto a esse ponto, então não se preocupa muito. Mas isso tudo porque um único ponto, né, um único par, posição versus velocidade, é suficiente para determinar toda a trajetória daquele instante em diante. Na verdade, dá para voltar atrás no tempo também. E isso integrando as equações diferenciais governantes. E nós vamos fazer exatamente isso no final do slide, por isso que eu estou comentando agora. Bom, a ideia, né, como eu havia dito, é traçar os limites de desempenho e admissibilidade nesse gráfico. E para não precisar entrarmos nos detalhes dos cálculos, do equacionamento, eu deixei aqui do lado um exemplo, um artigo aberto na internet, tá, exemplificando e detalhando o tipo de equacionamento que a gente faz para construir esse envelope. Então vamos lá. O primeiro limite que a gente pode traçar é a máxima razão de planeio, que obviamente resulta de uma combinação das forças gravitacional e aerodinâmicas que atuam sobre a cápsula. E também pela possibilidade de reinserção orbital, aquela ideia da pedra resvalando na superfície de um lago. Aliás, tem até campeonato disso, né? Se eu não me engano, o recorde é 85 resvaladas de uma pedra em cima do lago. Mas então, a máxima razão de planeio, né, que eu estou indicando aqui pela linha azul no gráfico, como o nome já diz, né, é um limite máximo, significando que não é possível que a trajetória de reentrada exista acima dessa fronteira. E esse termo, razão de planeio, é muito utilizado na aviação e pode ser interpretado como uma espécie de eficiência, a eficiência com que a energia potencial gravitacional é convertida em energia cinética. No caso de um avião, se ele perder os motores, por exemplo, o que se deseja, obviamente, uma máxima eficiência de conversão, justamente para que ele consiga percorrer uma longa distância e chegar com sucesso, né, de forma segura, até, por exemplo, um aeroporto alternativo. Mas no caso de uma espaçonave, essa eficiência de conversão não é tão importante, porque justamente se deseja dissipar uma quantidade excessiva, né, enorme de energia, a energia mecânica orbital, aqueles, lembra, 4.800 caminhões de areia. Uma boa razão de planeio, na verdade, é importante apenas no momento do pouso, que, nesse caso, permite realizar um pouso planado, sem paraquedas, né, como é o caso de um avião convencional. O segundo limite, indicado aqui pela linha vermelha no envelope, é a temperatura máxima admissível. Como eu disse, né, determinada, por exemplo, em função dos materiais utilizados na construção da espaçonave.
As temperaturas que efetivamente ocorrem numa dada altitude e velocidade, conforme a gente calculou nos slides anteriores, né, podem ser calculados também de maneira similar, né, e os respectivos pontos no envelope de reentrada, obviamente, né, devem se situar acima desse limite térmico aqui. Outro limite importante, ele está ligado às acelerações máximas admissíveis, o que pode ser definido pela máxima aceleração que o ser humano pode suportar, alguma coisa como 10 a 20 Gs por breves períodos de tempo, ou pode aumentar para 100, 200 Gs se, obviamente, a espaçonave não tiver ninguém dentro, né, não for tripulada. De qualquer forma, esse é um limite mínimo para a trajetória efetivamente percorrida. O último limite que eu quero mencionar aqui é a máxima pressão dinâmica admissível. Vários outros limites podem ser considerados, e são aqui, né, no paper, mas assim, por razões didáticas, eu vou me limitar a esses 4 aqui. A máxima pressão dinâmica, o famoso Max Q, pronunciado em inglês mesmo, ele está associado ao carregamento estrutural a que a espaçonave é submetida na reentrada, sobretudo em situações de correção de trajetória a baixas altitudes, né, onde a densidade atmosférica é mais significativa. Mas, seguindo em frente, considerando todos esses limites máximos e mínimos simultaneamente, e obviamente a palavra-chave aqui é simultaneamente, né, considerando todos eles juntos, a gente pode identificar uma região do espaço de fase onde a trajetória de reentrada pode existir sem que haja algum tipo de comprometimento. A cápsula ou a espaçonave deve então ser capaz de influir na sua trajetória de alguma maneira, né, de tal forma que ela fique dentro desse envelope aqui. Mas a maneira como a trajetória de reentrada é controlada nas cápsulas de reentrada, ela é bastante interessante e vale a pena a gente dar uma olhada. Tanto a Soyuz quanto a Dragon ou a Apollo, eles usam uma combinação de propulsores laterais que são acionados segundo diferentes estratégias. Por exemplo, a 70 km de altitude, a superfície de controle não funciona, né, porque a densidade do ar é praticamente nula. Então, a correção tem que ser feita com base no acionamento dos propulsores. A altitudes menores, o próprio formato rombudo da cápsula pode ser usado para gerar forças aerodinâmicas através da combinação de deslocamentos do centro de massa e de movimentos de giro obtidos pelo acionamento dos propulsores radiais. Parece complicado, mas eu vou explicar. Então, para entender melhor, imagine o seguinte aqui. Uma Soyuz, né, se deslocando horizontalmente em relação ao ar e que o seu centro de massa e o centro aerodinâmico eles estejam alinhados ao eixo de simetria da cápsula, conforme eu estou indicando aqui no desenho. Nesse caso, a resultante das forças aerodinâmicas está alinhada, né, e atua no sentido inverso, no sentido retrógrado da velocidade. Ou seja, essa força total aerodinâmica, na verdade, 100% força de arraste, porque é contrária à velocidade. E de forma que a cápsula, nessas condições, então seguiria o que a gente chama de trajetória balística. Porém, o posicionamento dos astronautas, ele é tal, ou na verdade cosmonautas, lembrei, né? Os russos e soviéticos de então preferiam o termo cosmonauta, que eu até gosto mais mesmo, né? Mas esse posicionamento, ele é tal que o centro de massa não coincide com o eixo de simetria da cápsula, e isso de propósito, tá? Mas esse desalinhamento dos centros, tanto da ação das forças aerodinâmicas, o centro de pressão, e da força gravitacional, o centro de massa, né, ele gera um torque, que então tende a reorientar a cápsula de maneira que a sua velocidade se alinhe aos centros, né, justamente aerodinâmico e de massa, como você pode ver aqui no desenho. Mas o escoamento em torno da cápsula se torna então assimétrico, né? A gente vê aqui no desenho, tem mais ar passando pela parte de baixo, o que resulta numa força de sustentação perpendicular à velocidade de deslocamento. Essa força de sustentação pode ser controlada girando a cápsula sobre si mesma, por exemplo, acionando ali os propulsores radiais,
ou existem casos também que se tem um volante interno, né, que você pode usar para controlar, para fazer a cápsula girar. De qualquer forma, isso causa um novo desalinhamento dos centros aerodinâmico e de massa e depois disso uma nova reorientação da cápsula e é assim que a SOIDS controla a sua trajetória de reentrada. E na verdade, com pequenas variações, um volante, né, todas as outras cápsulas mais modernas têm usado essa técnica. Mas prosseguindo aqui com a ideia de controle da trajetória de reentrada, é interessante dizer o seguinte: desde os primórdios, desde o início do desenvolvimento aeroespacial, existe essa ideia de se construir uma aeronave que decole como um avião e que fosse capaz de entrar em órbita e de voltar à superfície pousando também como um avião convencional. E é óbvio que nessa circunstância, nesse caso, né, essa aeronave precisa ter asas e outras superfícies aerodinâmicas de controle capazes de gerar forças de sustentação, tanto para a decolagem, mas principalmente para o pouso planado. E dentro dessa ideia, o ônibus espacial é, sem dúvida nenhuma, o melhor exemplo dessa estratégia de pousamento. E importante, o fato de ter asas e voar como um avião possibilita duas coisas extremamente importantes. A primeira delas é o aumento da máxima razão de planeio, o que possibilita o uso de uma proteção térmica muito mais leve, sem a necessidade de materiais ablativos, por exemplo. Mas a segunda vantagem é a possibilidade de uma rápida reutilização da aeronave, já que a degradação causada pela reentrada e pelo pouso planado são muito menores que no caso das cápsulas espaciais. Esses são os aviões espaciais e eles são capazes de seguir trajetórias de reentrada muito mais suaves, nessa região do gráfico aqui que se refere a SOIDS, como a gente viu ali no paper. Mas então ele consegue perder velocidade por aerofrenagem, enquanto perde muito pouca altitude em relação, comparando em relação às cápsulas espaciais. Aliás, nessa parte da trajetória, o ônibus espacial ele executa uma série de manobras em zigue-zague e de giro, justamente para controlar e alternar as áreas mais expostas ao aquecimento aerotermodinâmico. E além disso, a baixas altitudes, onde as asas e as superfícies aerodinâmicas de controle são muito mais efetivas, o ônibus espacial consegue diminuir sua altitude sem que a velocidade caia abaixo do limite de sustentação e, assim, ele é capaz de pousar como um avião convencional. O ônibus espacial foi, sem sombra de dúvida nenhuma, um dos mais importantes veículos desenvolvidos nos últimos tempos, sobretudo porque ele foi desenvolvido com base numa ideia muito moderna, a de se reduzir o custo do lançamento através da reutilização do equipamento. Essa ideia é crucial nos dias de hoje e vem sendo perseguido por empresas, dentre as quais a SpaceX, com o Falcon 9, pode ser considerado como sendo extremamente disruptiva aqui para o setor. Mas nesse sentido, no contexto dessa ideia de reutilização e barateamento do custo, do lançamento, o ônibus espacial pode ser considerado um grande, gigantesco sucesso e, curiosamente, um enorme fracasso. De fato, ele foi revolucionário sobre vários aspectos. Por exemplo, combinando uma capacidade de carga recorde, alguma coisa como 30 toneladas num volume de 80 metros cúbicos, e combinando isso a um habitáculo capaz de sustentar uma tripulação de 7 pessoas, até 7 pessoas, em missões aí de semanas, 3, 4 semanas, o que incluía a possibilidade de realização de atividades extraveiculares, como foi o caso da missão de conserto, ou das missões de conserto e manutenção do telescópio Hubble. Mas o ônibus espacial ele tinha problemas intrínsecos que resultaram de decisões de projetos e que fizeram ele falhar no seu objetivo mais importante, justamente a redução do custo do lançamento. A verdade, olhando os números, é que cada lançamento podia custar 1,5 bilhão de dólares, eu corrigi isso em valores de hoje, o que daria um custo de 50 milhões de dólares por tonelada colocada em órbita livre. Só para vocês terem uma ideia, o custo de lançamento de um Falcon 9 é de 2 milhões de dólares por tonelada colocada em órbita livre, portanto, 25 vezes mais barato que o ônibus espacial.
O principal problema do ônibus espacial, na verdade, o calcanhar de Aquiles do ônibus espacial é a sua complexidade extrema. Um melhor exemplo, né, é justamente a proteção térmica, composta, no caso, ali, de 20 mil, 30 mil pastilhas cerâmicas que deviam ser inspecionadas e eventualmente substituídas manualmente, uma por uma, entre um lançamento e outro. E vocês conhecem a lei de Murphy. Quando uma coisa pode dar errado, não tem dúvida que vai dar errado, e foi justamente o que aconteceu no acidente fatal com a Columbia em 2009. Aconteceu que um bloco de espuma do tanque principal se soltou no lançamento e danificou as pastilhas do bordo de ataque da asa esquerda, que falhou na reentrada. A Columbia perdeu então a capacidade de manter a trajetória no envelope de reentrada e terminou por se desintegrar completamente, com perda total para a tripulação. Quando a gente considera a capacidade de carga e a reutilizabilidade, ou a capacidade de ser reutilizado, ou a facilidade com que se reutiliza, a Starship, em desenvolvimento ali pela SpaceX, pode ser considerada como uma sucessora do ônibus espacial. Ela usa aletas móveis para controlar a trajetória de reentrada, da mesma forma que um paraquedista controla a sua queda usando movimentos coordenados dos braços e das pernas. Ou seja, do ponto de vista aerodinâmico, a Starship é, na verdade, um trator de esteira que consegue mudar de direção arrastando a esteira do lado interno da curva. Porém, justamente por não possuir asas, a Starship não é capaz de executar um pouso planado. A opção por um sistema de paraquedas é inviável devido ao seu peso, pouco maior que 80 toneladas. Resta então o pouso retropropelido, o que implica em embarcar alguma quantidade de propelente como parte da carga útil. Mas tem um aspecto extremamente interessante no caso da Starship, que é o fato dela se orientar horizontalmente em queda livre, contrastando com o Falcon 9 e o New Shepard, por exemplo, que caem na vertical. A vantagem, no caso da Starship, é expor uma área muito maior para a geração de arraste aerodinâmico, resultando numa velocidade terminal muito menor. Vale a pena explicar um pouco melhor esse ponto. A chamada velocidade terminal de queda resulta do equilíbrio da força-peso, o mg0 aqui na fórmula, e da força de arraste aerodinâmico, o meio de ρACx v², v terminal ao quadrado, né? Mas olhando essa equação, dá para a gente perceber que quanto maior a área, menor vai ser a velocidade terminal e, consequentemente, menor será a necessidade de propelente na hora do pouso retropropelido. Porém, a desvantagem é que a Starship precisa realizar uma manobra de reorientação segundos antes do pouso, passando da posição horizontal para a posição vertical. Essa é a impressionante manobra, é muito legal ver os vídeos, né, chamada belly flop. E eu quero explicar um detalhezinho, né? Em inglês, belly flop é o que a gente chama aqui no Brasil, bom, pelo menos aqui no interior de São Paulo, né, de dar uma barrigada na piscina. Do ponto de vista da engenharia, essa técnica é muito interessante. E no final do vídeo eu vou analisar essa manobra e mostrar como fazer os cálculos usando a equação de Tsiolkovsky, que é a minha equação malvada favorita. Vamos então dar uma olhada na etapa final do pousamento. Minha ideia é analisar as opções como se a gente estivesse na fase de projeto conceitual e tivesse que escolher entre diferentes equipamentos de pouso em função das características do veículo de reentrada, em função dos dados do projeto. Mas não levando em conta as soluções assim mais pitorescas, né, meio calabresa, meio mussarela, ou seja, considerando somente as soluções tecnologicamente maduras, as possibilidades mais comuns em termos de equipamento de pouso, conforme a gente viu no início da aula, são os paraquedas estagiados, o pouso planado e o pouso retropropelido. E assim, a gente chega ao ponto central, na verdade, a minha tese central dessa videoaula. Eu quero apresentar para vocês, nos próximos slides, uma argumentação justificando que o desenvolvimento de veículos lançadores de maior capacidade só pode ser alcançado com base numa estratégia de pouso retropropelido.
quando se tem a redução do custo como diretriz fundamental do projeto. E, de certa forma, essa minha tese central vem se confirmando na prática. Apesar dos paraquedas estagiados serem satisfatórios para pequenas cápsulas de reentrada, por exemplo, até 5 ou 10 toneladas, por exemplo, até onde eu tenho conhecimento, não há veículo espacial de grande porte operacional, quer dizer, em operação comercial, que pouse de forma planada. O ônibus espacial poderia se enquadrar nessa categoria, mas ele foi aposentado justamente devido à sua inviabilidade econômica. Tem também o Boeing X-37, o famoso avião espião, né? Ele pode ser considerado um avião espacial, porque ele entra em órbita, pode ficar até um ano em órbita, mas ele tem um peso pequeno, né? Um peso seco, um peso sem carga de 3.400 kg. O principal lançador, que é parcialmente reutilizável em operação hoje, é o Falcon 9, cujo booster, a parte reutilizável, tem um peso em vazio de um pouco mais de 20 toneladas. E para vocês terem uma base de comparação, cada booster do ônibus espacial, mostrado aqui na foto, tinha um peso seco de aproximadamente 80 toneladas e pousava usando um sistema de paraquedas estagiados. E eles, os paraquedas, né, pesavam cada grupo, né, pouco mais de 3,5 toneladas. Ou seja, os 3 paraquedas do estágio final são provavelmente os maiores paraquedas utilizados até hoje. Na verdade, eu pus um provavelmente por segurança, né? Mas eu não conheço nenhum paraquedas maior do que esses aí até hoje. O problema de se desenvolver um sistema de pouso para veículos orbitais de maior porte, digamos então acima de 50 toneladas de massa útil, é fundamentalmente um problema de escala. Lembrando que, nos momentos finais do pousamento, a velocidade vertical deve ser igual a zero, velocidade relativa, né, obviamente. Então, a gente pode concluir que o peso da aeronave precisa ser contrabalanceado pela força de sustentação gerada pelo equipamento de pouso, seja um paraquedas, seja o asa, ou seja, né, os motores do foguete. No caso do paraquedas ou das asas, essa força de sustentação é proporcional à sua área, ou seja, é proporcional ao quadrado do fator de escala. Uma outra limitação importante é que eles são utilizáveis apenas em planetas com atmosfera apreciável. Seja como for, essa dependência com o quadrado do fator de escala implica que, se a massa útil for igual ao dobro da velocidade ou de um valor referencial, a escala do equipamento de pouso tem que ser quadruplicada. Eu montei aqui do lado uma espécie de experimento visual para dar uma ideia do problema que isso representa. Vamos considerar que uma configuração referencial de asas para o nosso amigo astronauta aqui, né, que eu desenhei no slide com 1 centímetro de altura, vamos supor que essa nossa configuração inicial seja batizada de 1 para 1, né, 1 centímetro de astronauta, que eu desenhei com 1 centímetro, para 1 centímetro de asa, que eu também desenhei ali com 1 centímetro. Bom, agora vamos aumentar a escala de 1 para 2, ou seja, aumentando a altura do astronauta para 2 centímetros, conforme eu desenhei aqui, para que a área seja o dobro da anterior, o tamanho da asa tem que passar para 4 centímetros. E da mesma forma, se o astronauta tiver 3 centímetros de altura, a asa vai ter que ter 9 centímetros de altura e assim sucessivamente. Portanto, o aumento da massa útil no momento do pouso implica num aumento ainda maior do paraquedas ou de qualquer outro sistema de pouso, né, cuja força de sustentação seja proporcional ao quadrado do fator de escala. A conclusão é simples: esses sistemas são inviáveis a partir de uma determinada massa útil. Agora eu quero mostrar para vocês que os sistemas de pouso retropropelido não têm esse problema, porque além de poderem operar no vácuo, a força de sustentação gerada é proporcional à taxa de queima do propelente. No caso, então, se o tamanho do nosso amigo astronauta for aumentado, basta aumentar a vazão mássica de propelente na mesma proporção. A dúvida que poderia surgir é quanto à massa total de propelente necessário para o pouso. Mas isso é relativamente fácil de entender, pensando também em fatores de escala.
A massa útil, ou seja, a massa do astronauta, é proporcional ao seu volume, assim como uma massa de propelente. Pensando, por exemplo, em termos de densidade média. Ou seja, tanto o volume do astronauta quanto o volume do reservatório são proporcionais ao cubo do fator de escala e, portanto, crescem na mesma proporção quando a gente aumenta ou varia o fator de escala, diferentemente do exemplo das asas do slide anterior. Para ilustrar, vamos supor que o volume do reservatório de propelente do nosso astronauta referencial 1:1 corresponda a esses dois tanques desenhados aqui. Desenhando agora o astronauta com 2 centímetros de altura, o tanque aumenta na mesma proporção, ou seja, na proporção 2:2, e assim sucessivamente, 3:3, 4:4, 5:5 e etc. A única complicação, ou, digamos assim, problema potencial, decorre do que a gente chama de protocolo de queima de propelentes, ou mais precisamente, da forma como a gente queima, como o propelente é gasto no tempo. O M ponto aqui na fórmula, tá? Na fórmula de cálculo integral, da integral, né, de cálculo da massa total. Mas esse aspecto ele está ligado ao famoso belly flop da Starship e desemboca num assunto que eu considero muito interessante e vale então a pena a gente entrar um pouco mais no detalhe. Vamos lá então. Considerando que o pouso seja realizado em uma atmosfera capaz de gerar forças de arraste aerodinâmico significativos, né? A gente pode equacionar o problema de otimização da quantidade de propelente dividindo o pouso retropropelido em 2 fases. Na primeira delas, o astronauta cai em queda livre e essa queda livre, obviamente, está numa velocidade constante igual à sua velocidade terminal. Nesse caso, a taxa de redução da energia mecânica pode ser calculada multiplicando a massa total por G0 e multiplicando também pela velocidade terminal. É comum a gente usar o termo trabalho das forças de arraste, embora na verdade isso seja uma potência, né? Uma taxa de dissipação de energia ou uma potência dissipada. Mas a segunda etapa do pouso se dá quando os retropropulsores são acionados. A taxa instantânea de redução de energia mecânica pode ser calculada da mesma forma, multiplicando a força propulsiva, que é proporcional à vazão mássica de queima de propelentes, pela velocidade instantânea do astronauta. Nessas condições, e agora vem a parte importante, a gente pode perceber que quanto maior for a energia mecânica dissipada na primeira fase, menor será a massa de propelente necessária na segunda. Ou seja, o pouso pode ser feito com uma quantidade mínima de propelente, desde que a gente espere até o último momento para acionar os motores. É como quando a gente está chegando num cruzamento e o sinal fica vermelho. Para parar, a gente pode pisar no freio suavemente e diminuir a velocidade gradativamente até parar por completo. Ou, ao contrário, né, gostamos de viver perigosamente, a gente pode esperar até o último segundo e só então pisar com tudo nos freios até parar o carro. Nessa analogia, a estratégia de freada brusca seria então mais eficiente do ponto de vista energético. E não é à toa que o pessoal costuma se referir a essa estratégia como um suicide burn, uma queima suicida na nossa inculta e bela. E conforme eu havia dito anteriormente, no atual nível tecnológico, o pouso retropropelido e as suas variações são, na minha opinião, né, a única opção viável para veículos orbitais de maior porte. Então, eu quero terminar esse vídeo detalhando algumas aplicações dessa técnica, aproveitando a disponibilidade de dados técnicos, filmagens e até a telemetria dos lançamentos da SpaceX, em particular do Falcon 9. O perfil de uma missão típica é ilustrado aqui no desenho, e a ideia é equacionar a trajetória do booster e simular as diferentes estratégias de pouso retropropelido. A aproximadamente 2,5 minutos após o lançamento, mais ou menos a 70 km de altitude, os 9 motores Merlin do primeiro estágio são desligados. Os 9 motores é daí que vem o nome Falcon 9, né? Mas esse momento é o famoso MECO, de Main Engine Cutoff,
e ocorre então a separação e ignição do motor do segundo estágio e o segundo estágio, segue na sua trajetória de inserção orbital. O booster segue numa trajetória inicialmente balística, exceto pelo fato de que ele executa um movimento de giro para posicionar os seus motores à frente para poder justamente acioná-los, né, de forma retrógrada. Nessa etapa, a velocidade do booster aumenta na medida em que ele perde altitude, porque as forças de arraste aerodinâmico são ainda muito pequenas. Antes de entrar nas camadas mais densas da atmosfera, os motores são acionados mais uma vez para evitar um carregamento estrutural excessivo. Esse é o chamado entry burn. Depois disso, o booster cai em queda livre, alcançando a sua velocidade terminal próxima à velocidade do som local. O valor exato da velocidade terminal tem um papel importante para a economia de propelente no acionamento final dos motores. É o chamado, né, landing burn. Aliás, me desculpe aqui por todos esses termos em inglês, pelos anglicismos, mas é que eu acho importante fornecer esses termos em inglês para vocês poderem entender melhor o material disponível que tem na rede, incluindo ali as transmissões dos lançamentos. E é justamente de uma dessas transmissões que eu vou extrair dados reais para poder equacionar o problema do pouso e testar as diferentes estratégias, os diferentes protocolos de acionamento dos motores, visando o problema de economia de propelente. Eu deixei o link da transmissão do lançamento, nesse caso foram 50 satélites da constelação Starlink, realizada em fevereiro de 2022, na Califórnia, à base de Vandenberg. Mas antigamente a SpaceX não protegia muito ali os seus dados de telemetria e era possível ter acesso a quase tudo, incluindo temperaturas, acelerações e principalmente para nós aqui seria, né, as componentes x, y e z da velocidade. Aliás, eu usei dados assim, né, no vídeo explicando o lançamento de um foguete. Mas hoje, nesse vídeo aqui, apesar da telemetria estar fortemente encriptada, ainda é possível extrair algumas informações interessantes, conforme eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas aqui embaixo, na imagem, a gente tem os dados de velocidade e altitude, tanto do segundo estágio à direita, quanto do booster à esquerda. Então, com um pouco de paciência, é possível digitar esses dados numa planilha e fazer uma análise da trajetória. Só que tem um detalhe importante que eu preciso explicar para vocês. Esse valor aqui, ele corresponde ao módulo da velocidade e nós não temos acesso direto às componentes x, y, z. Mesmo assim, é possível extrair informações analisando, por exemplo, as derivadas da altitude e da própria velocidade, ou seja, se elas estão aumentando ou diminuindo. Por enquanto, eu posso dizer que para analisar os instantes finais do pouso, a gente pode assumir que a velocidade obtida da telemetria é muito aproximadamente igual à velocidade vertical Vz. Tá? Além disso, para analisar toda a duração do voo do booster, do lançamento ao pouso, a gente pode criar uma nova variável, calculada, por exemplo, multiplicando-se a velocidade obtida da telemetria pelo sinal da derivada da altitude, ou seja, a gente multiplica por mais 1 se a altitude estiver aumentando e por menos 1 se a altitude estiver diminuindo. Isso vai ficar mais claro logo mais quando a gente for construir o diagrama de fase desse lançamento. A equação diferencial que rege a trajetória do booster do Falcon 9 expressa, obviamente, a segunda lei de Newton. A taxa de variação da quantidade de movimento é igual à força de propulsão, e no caso aqui positiva, porque ela tende a acelerar o foguete, menos a força de arraste aerodinâmico, e aqui eu estou usando uma lei de Darcy, uma forma da lei de Darcy, adaptada para levar em conta o fato que ela é sempre contrária ao sentido de V. V a velocidade. E subtraído também a força de ação gravitacional. A ideia agora é a gente calibrar a nossa equação com dados obtidos ali da telemetria para poder fazer todas aquelas simulações de diferentes taxas de queima de propelente e assim chegar a uma conclusão sobre a quantidade mínima de combustível necessário para o pouso. Porém, a gente não tem, né, as componentes x, y e z da velocidade.
sem as quais não é possível simular toda a missão do lançamento até o pouso, ali passando pelo mico, separação dos estágios, etc. O que a gente vai fazer, então, é simular apenas os instantes finais do pouso, usando uma estratégia de inversão do sentido de passagem do tempo, com auxílio ali de uma pequena adaptação nas equações governantes. E é justamente, o meu objetivo é explicar isso aqui. Bom, vamos então começar olhando os dados brutos da telemetria do booster, que conforme eu expliquei, eu tive o trabalho de ir pausando o vídeo ali a cada 5 segundos, às vezes eu até refinava um pouco mais para pegar eventos interessantes, importantes e rápidos, e digitar os tempos em que aparecem aqui, os tempos eles aparecem aqui, eu estou apontando com o mouse, os valores da velocidade e altitude. Bom, se você quiser depois, um parênteses, eu posso compartilhar essa planilha com vocês. Mas a gente pode então construir um gráfico da altitude em quilômetros, a linha amarela, e o gráfico da velocidade em quilômetros por segundo em azul, e a escala está à direita no gráfico. Lembrando que eu estou plotando o valor da velocidade multiplicado pelo sinal da sua componente vertical. Aproveitando o frete, eu quero explicar dois aspectos que aparecem muito claramente aqui nesses dados. Depois do corte dos motores principais, o booster continua subindo por inércia, mas a sua velocidade começa a diminuir até que ele alcance o apogeu mais ou menos ali aos 280 segundos. Nesse ponto, a componente vertical de velocidade muda de sinal e é por isso que no gráfico ela pula de mais ou menos 2 km por segundo para menos 2 km por segundo. O que indica que a componente vertical é nula, ali no apogeu. E que esses 2 km por segundo corresponde à componente horizontal da velocidade. O booster começa então a cair, a sua altitude diminui e a velocidade aumenta progressivamente. Acontece que o booster, nessa posição, ele está oficialmente no espaço, ou seja, acima da linha de Kármán, a 100 km de altitude, onde a densidade atmosférica é praticamente zero. Nessa fase da trajetória, o booster começa então a converter a sua energia potencial gravitacional em energia cinética, de forma que a velocidade poderia ir subindo e alcançar 2, 3 e até 4 km por segundo, até encontrar a atmosfera, até entrar nas camadas mais densas ali, por exemplo, os 60, 40 km de altitude. E conforme a gente viu na etapa 2 do pousamento, isso corresponde a uma entrada balística descontrolada, que certamente ultrapassaria os limites do envelope de reentrada segura. A SpaceX contorna essa situação executando o entry burn, como eu falei ali nos slides atrás. Eles poderiam ter usado outras opções, como por exemplo o acionamento de um pequeno paraquedas de frenagem no âmbito daquelas estratégias meia calabresa, meia mussarela. Só que isso significaria um aumento de complexidade, mais um dispositivo, mais uma coisa que pode falhar, o que vai frontalmente contra a filosofia deles de manter tudo o mais simples possível. Aliás, o Elon Musk tem uma frase muito interessante que expressa bem essa ideia. The best part is no part, que traduzindo aqui para o engenheirês da Inculta e Bela, ficaria mais ou menos assim: a melhor peça é nenhuma peça. Bom, depois da entry burn, mais ou menos nas 600 km de altitude, conforme a gente vê no gráfico, o booster volta a cair em queda livre e, como a atmosfera é mais densa, ele passa a usar as aletas laterais. Isso para controlar tanto a atitude quanto a razão de planeio em alguma medida. Mas conforme a altitude vai diminuindo, a densidade atmosférica vai aumentando e a força de arraste aerodinâmico também aumenta. Como os motores ainda estão desligados, a força propulsiva é nula e a velocidade tende a diminuir até entrar em equilíbrio, em mais ou menos, identificando ali, 370 metros por segundo. Aproximadamente 30 segundos antes do pouso, os motores são acionados novamente até que a velocidade terminal seja nula. Tendo os sinais de altitude e velocidade, a melhor maneira de visualizar o lançamento é construir o chamado diagrama de fase,
por exemplo, com a velocidade marcada no eixo das abscissas e altitude nas ordenadas, conforme mostrado aqui à esquerda, para os dados da telemetria que foram obtidos, né, manualmente, conforme eu mostrei no slide anterior. Essa forma de representação ela está ligada à equação governante da trajetória do primeiro estágio, cujo início de contagem do tempo coincide com o início do lançamento e cuja massa deve ser atualizada em função da taxa de queima de propelentes e da separação do segundo estágio, conforme nas fórmulas aqui. Isso vai ser importante daqui a pouco. Então, para analisar o pouso, seria necessário integrar a equação, começando em t igual a zero e percorrendo a curva do diagrama de fase no sentido anti-horário até chegar no pouso, o trechinho que eu destaquei em azul aqui. Só que, como eu disse, né, para isso faltam alguns dados importantes, as velocidades, as massas, né, as velocidades que eu digo, as componentes das velocidades, etc. Mas tem um truque, né? E esse truque é o seguinte, se eu posso usar essa expressão, é usar a técnica de inversão temporal. É o seguinte, a contagem do tempo é feita a partir do pouso e a passagem do tempo ocorre no sentido do pouso para lançamento, né? Ou seja, no sentido inverso. A equação governante é a mesma, porque as forças são as mesmas, assim como os seus respectivos efeitos mútuos. A única adaptação que a gente precisa fazer é a massa de propelente, ela precisa aumentar na medida em que o tempo invertido for passando. Justamente, né, para reproduzir o que ocorre quando o tempo passa no sentido natural. Ou seja, olhando aqui para o diagrama de fase, isso corresponde a começar a integração da equação governante, considerando a altitude e a velocidade iniciais como sendo zero, tá? Mas resolvendo passo a passo, no sentido inverso, até que a velocidade seja igual aos 370 metros por segundo, quando então a gente desliga a força propulsiva. Eu vou usar, no caso aqui, o método das diferenças finitas para fazer essa integração, conforme eu expliquei no vídeo sobre a simulação do lançamento do foguete. E para determinar qual é a taxa de queima que resulta na menor massa de propelente, a gente só precisa então variar o m ponto aqui na fórmula, que eu estou destacando em azul. Bom, o último resultado auxiliar, que vai ser importante, é a quantidade de propelente necessária para um pouso numa situação ideal, considerando apenas o ΔV de 370 metros por segundo, portanto, né, desprezando força gravitacional, arraste aerodinâmico e tudo mais, bem como o tempo necessário para essa transferência de quantidade de movimento, é o que a gente chama de transferência impulsiva. Se vocês se lembrarem, essas são exatamente as condições da equação do foguete, tá? A minha equação malvada favorita, que eu deduzi e expliquei em detalhes no vídeo sobre a minha equação malvada favorita. Esse é o título do vídeo. Então vamos a ela. A massa útil é a massa seca do booster, ou seja, 27,2 toneladas, conforme a gente viu ali no datasheet do Falcon 9. Isso está colocado aqui. O ΔV são os 370 metros por segundo e esses 282 segundos correspondem ao impulso específico do motor Merlin, também tirei ali do datasheet. Mas fazendo as contas, a gente obtém 3,89 toneladas de propelente e esse valor para nós vai representar um limite mínimo obtido em condições perfeitas e idealizadas. Bom, agora sim, finalmente eu posso mostrar os resultados para vocês. Só um parênteses, a simulação foi implementada em uma planilha, se você quiser me avise aqui pelos comentários que eu envio um link para vocês baixarem. Os resultados da simulação foram então obtidos fixando uma determinada taxa de queima de propelente constante no tempo e que cai imediatamente a zero quando a velocidade alcança os 370 metros por segundo, que é a velocidade terminal do booster. Para ilustrar, eu coloquei os gráficos de um dos casos simulados aqui embaixo. Repare que o gráfico de altitude versus velocidade corresponde muito aproximadamente ao trechinho em azul do diagrama de fase real, construído com os dados da telemetria. Meio óbvio, né? A gente calibrou a equação, então o resultado está muito bom. Eu deixei também aqui à direita o sinal de aceleração
porque vai ser importante daqui a pouco. Mas o resultado desse estudo de otimização pode ser apresentado nesse gráfico aqui, que relaciona a quantidade de propelente até que a velocidade seja igual à velocidade terminal de 370 metros por segundo, diferentes, né? Então, taxas de queima constante. Então, considerando um pouso realizado no vácuo, ou seja, que o Cx igual a zero, na nossa equação governante, a gente obtém essa curva aqui. E, de fato, como já havia sido antecipado, a massa total de propelente diminui na medida em que a taxa de queima aumenta, e interessante, né? Tendendo assintoticamente para um valor próximo de 4 toneladas, na verdade, quando a gente olha ali com lupa, né? 3,89 toneladas, que é exatamente o valor obtido com a minha equação malvada favorita. Só que, obviamente, o Falcon 9 não pousa no vácuo, eu fiz isso só para poder reproduzir as condições da equação de Tsiolkovsky. Então, os cálculos foram refeitos, né, para outros valores de Cx. Então, peguei aqui Cx04, Cx09, que é mais ou menos o 0,9 é o Cx de um cilindro caindo na vertical. Tá? Mas então, fazendo isso, né, da mesma forma que na primeira situação, a massa total de propelente necessária foi diminuindo conforme a taxa de queima foi aumentando e também tendeu assintoticamente para as 3,89 toneladas. E aí sim, né, a conclusão importante que a gente pode chegar é que a estratégia de esperar o último momento para acionar os motores ao máximo, o tal do suicide burn, é de fato aquela que demanda a menor quantidade de propelente para o pouso. E o número obtido, as 3,89 toneladas, mostra que a influência da gravidade e do arraste aerodinâmico se tornam progressivamente menos importantes na medida em que o tempo de acionamento do motor também diminui. Então, a equação de Tsiolkovsky pode ser usada para calcular essa quantidade de propelente, e o resultado é, na verdade, excelente, né? Quando a gente considera, por exemplo, as alternativas em termos de um paraquedas estagiados ou o uso de asas e superfícies aerodinâmicas para um pouso planado. O único senão são as acelerações que, nesse caso simulado, pode ultrapassar ali 20 vezes a aceleração gravitacional, 20 Gs, né? Está mais ou menos no limite da capacidade de uma pessoa treinada ainda, um piloto de caça, por exemplo, né? Então, o que limita, né, chegar ali nos 3,89, que seria a quantidade ideal, calculado pela equação de Tsiolkovsky, na verdade é a máxima aceleração admissível. E como eu havia prometido, para terminar essa videoaula, eu proponho que a gente analise a manobra de pouso da Starship, o belly flop. Eu coloquei aqui do lado alguns dados que a gente vai usar nos cálculos, supondo, obviamente, que a estratégia de acionamento dos motores é a mesma, ou seja, esperar até o último momento e só então acionar os motores ao máximo. Em primeiro lugar, vamos calcular a quantidade de propelente necessária para um pouso convencional semelhante ao Falcon 9. Nesse caso, a área frontal é de apenas 70 metros quadrados e, no caso, né, um Cx de 1,1 resulta numa velocidade terminal de 147 metros por segundo ou 530 km por hora. Usando agora esse valor na minha equação malvada favorita, junto com a massa seca de 85 toneladas, a gente obtém a quantidade de propelente necessária de 4,67 toneladas ou 5% da massa útil. Então, se a Starship fosse pousar na vertical, essas 4,67 toneladas deveriam ser embarcadas, né, consideradas como massa útil no momento do lançamento, para calcular a quantidade de propelente para o lançamento. Bom, a vantagem de cair de barriga é que a área exposta é muito menor, ou melhor, muito maior, né? Final da aula já estou invertendo as bolas aqui. Mas então, é muito maior, no caso 545 metros quadrados, que mesmo com um Cx ligeiramente menor, igual a 0,9, resulta numa velocidade terminal de apenas 58 metros por segundo ou 208 km por hora. Usando a minha equação malvada favorita novamente, com essa velocidade, a gente obtém
uma massa de propelente de 1,8 toneladas, ou seja, cerca de 2% da massa útil, a massa seca da Starship. A economia de propelente para o pouso é de cerca de 2,8 toneladas, o que, considerando aqueles custos específicos de lançamento, no caso, extrapolando com dados do Falcon 9, significa uma economia de, no mínimo, 5,7 milhões de dólares por missão, para vocês terem uma ideia da importância, né, desses valores todos. O problema, no caso, é que os motores estão orientados para acionamento na vertical, tá? E é necessário, então, executar o movimento de giro para realinhar a Starship. Isso é feito aproveitando a capacidade de vetorização do empuxo dos motores principais. No caso, a Starship está usando os Raptors, que estão entre os motores mais eficientes desenvolvidos até hoje. Além dos Raptors, os motores principais, ela aciona também os propulsores laterais e do recolhimento das aletas. Ela também faz uma movimentação das aletas para não dificultar esse movimento de giro, para não gerar arraste aerodinâmico. Mas uma vez que a Starship esteja alinhada verticalmente, o pouso se dá de maneira convencional, semelhante ao Falcon 9, ao New Shepard, também, né, da Blue Origin. Bom, então é isso, pessoal. Esse vídeo, eu confesso, ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas eu preferi fazer dessa forma do que fragmentar o assunto em vários pequenos vídeos. Eu vivo recebendo recomendações de fragmentar o vídeo, mas eu, como professor, tenho 35 anos de experiência aqui ensinando engenharia, eu acho que é importante manter uma certa abrangência, né, para não perder justamente a coerência entre os diversos assuntos que entram ali no entendimento daquele assunto, no caso aqui, a reentrada orbital. E como eu havia prometido, eu usei várias fórmulas sem maiores explicações no vídeo, né, e eu prometi dar as referências, então vamos a elas. No caso das equações governantes do lançamento e técnicas de simulação, se você quiser se aprofundar, eu recomendo essa videoaula aqui. As equações da mecânica orbital estão nessa outra, e nessa outra videoaula sobre a exploração de Marte, eu falo bastante sobre aerofrenagem, as trajetórias de transferência orbital, ou seja, dos aspectos mais gerais de uma missão interplanetária completa. Eu agradeço então, pessoal, as sugestões e comentários que vocês têm colocado aqui no canal. Vários deles servem, sim, de inspiração para os próximos vídeos, e eu espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima, então.